O tema da minha mensagem hoje de manhã é em defesa da fé. Em defesa da fé. Eu quero, como Judas aqui, lançar um desafio, chamar a sua atenção a batalhar pela fé. De que forma? A carta de Judas é uma carta extraordinária, porque tem aqui gotas de extraordinária, de sabedoria, para que nós possamos ter consciência do tempo em que nós estamos vivendo. E o tempo lá, o ano 47 depois de Cristo, não era diferente que essa carta foi escrita. Hoje, quando nós olhamos, eu quero que você preste atenção aqui em duas palavras importantes aqui. Palavras importantes. Comum salvação, comum salvação e o perigo da dissimulação. É o que Judas fala aqui. Comum salvação e perigo da dissimulação. Nós sabemos e nós temos conhecimento que uma mídia plural e independente é indispensável para o sistema político democrático, sim ou não? Só que nós não temos uma mídia plural e uma mídia independente. Os meios de comunicação hoje afetam a igreja de uma forma muito profunda. Muito profunda. Por exemplo, a mídia, os meios de comunicação hoje, eles entram na sua família. Eles querem falar sobre o seu casamento, sobre como você deve viver. Os meios de comunicação e a mídia hoje afetam, por exemplo, a relação do Mauro e da Manu. Porque há uma influência hoje, muito grande. Afeta na maneira como você se relaciona com a igreja. Afeta a igreja. A mídia hoje fala sobre casamento, fala sobre um tempo que nós estamos de uma comunicação que influencia a formação e a nossa opinião. Influencia a nossa formação e a nossa opinião a respeito de gênero, a respeito de sexualidade, a respeito de casamento, a respeito de divórcio, a respeito de vida, a respeito de vícios comportamentais. Tudo hoje as pessoas comunicam na televisão. E quando eu penso numa mídia, quando eu penso na comunicação, quando eu penso na televisão, nós vamos também para esse meio da mídia e nós encontramos o que também? Nós encontramos pregadores, nós encontramos igrejas, nós encontramos pessoas, porque hoje o acesso à comunicação é muito fácil. Você imagina que há 30 anos atrás eu estaria pregando hoje aqui, em uma comunidade comum, em uma cidade do interior, e o mundo inteiro pode me ouvir ao vivo. Olha só, você vê como que é? Agora, esse despejar dessa comunicação cristã nas redes sociais, e essa semana eu tive observando algumas coisas. Eu vi algumas rádios evangélicas, eu vi alguns programas. Irmãos, assim, é muito triste, mas assim, verdadeiras bizarrices, uma coisa assim. Teve alguém que me mandou assim, nem sabia que eu estava tratando desse assunto, me mandou um vídeo que a pessoa precisa colocar uma camisa de força e internar. É triste a coisa. O sujeito em cima do púlpito pegou um balde de óleo e derramou em cima da cabeça dele. E a galera foi à loucura. Aquele negócio assim, eu falei, gente, isso não é. Isso não... Irmão, é triste a coisa. É triste. Irmão, não existe pegar um tambor de óleo e sair com um helicóptero derrubando em cima da cidade. Isso é loucura. Não existe, irmão, colocar roupa de saco, de pano de saco, de coisa e subir em cima do púlpito com... Isso é loucura. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. E é sobre isso que Judas fala na sua carta. Como podemos entender e precisamos entender que a igreja inserida nessa sociedade, para qualquer época, a igreja é luz do mundo e sal da terra. A igreja sempre será luz do mundo, sal da terra. E a pergunta é, qual é a voz que a igreja, qual é a atitude da igreja em momentos como esse? Que momentos, pastor? Momento em que a nação dividida, momento de pandemia. Essa resposta que nós estamos dando aqui, resposta que é o mínimo que a igreja pode fazer. E vou dizer uma coisa para você, poderia fazer 120% muito mais. Porque é nesses momentos que a sociedade olha para a igreja e pergunta, por que a igreja existe?
Que a igreja não existe aqui para a gente ficar acalentando o ego um do outro, ficar exaltando, nossa, como foi top e tal, nossa, você arrebentou, nossa. Igreja não é esse ambiente aqui. Nós precisamos ser um sinal do reino de Deus além dos limites do culto, além dos limites do clero, além dos limites do templo. O mundo está aí, irmão. O mundo, a sociedade é um grande púlpito, é lá na construção do Adenilson, é lá, cada lugar onde você está. E nós precisamos ser luz do mundo. Que tempo? Tempo de pandemia, tempo de guerra, tempo de debates sobre gênero. Isso está muito exacerbado. A moda dessa garotada agora é falar sobre. Que bi, o caramba, moleque! Ser bi. Irmão, bi. Sabe, esses negócios. Irmão, vou dizer uma coisa para você. Isso está dentro da igreja. E o pior, a igreja não se posiciona. Pessoas não se posicionam. Aí as meninas chegam e falam assim, eu gosto de menino e de menina. Não sei o que acontece comigo. Vai para o inferno. Você vai para o inferno via banco de igreja. Porque até tomada tem macho e fêmea. Você já viu? Você pega 2 pinos de tomada, pega 2 pinos de tomada e tenta encaixar. Encaixa? Até tomada tem macho e fêmea. Então não sei como que faz esse negócio. Tempo de discussão de gêneros, formação da família, casamento, divórcio. Irmãos, eu tenho consciência que os dias são difíceis. Eu tenho essa noção. Hoje, a igreja, quando prega, nós precisamos tomar cuidado quando falamos sobre esse assunto. E eu sei muito bem que provavelmente vai chegar na minha caixa de e-mail ou no meu WhatsApp alguma coisa dessa mensagem aqui. Porque a questão hoje da comunicação na nossa sociedade, ela é algo muito séria. Existem expressões que a gente falava no passado que nós nem podemos mais falar. E quando eu falo sobre comunicação, eu estou falando da semântica. Você não pode mais falar mais denegrir. Você não pode mais falar judiar. Você não pode mais falar nem favela. É comunidade. Porque tudo afeta, tudo é uma discussão, tudo é um debate, né? Às vezes até da própria igreja. E aí alguém pode falar, mas você não está respeitando o direito de cada pessoa. E alguns dizem assim, você não tem o direito, porque a igreja é o lugar de aceitação. De fato, correto, absolutamente correto. A igreja é lugar de aceitação, sim. A igreja é lugar de aceitação das pessoas, mas a igreja também é o lugar da pregação da verdade. Amém, irmão? Pregação da verdade para as pessoas que aqui chegam. E nós precisamos identificar qual é a diferença de ser acolhedor e qual a diferença de ser inclusivo. A nossa igreja, na nossa visão para a nossa cidade, nós queremos passar para a nossa cidade que a nossa igreja é uma igreja acolhedora. As pessoas que chegam aqui, não importa, o homossexual, a lésbica, quem chegar aqui, ela vai se sentir acolhida e amada. Mas a igreja, ela não é inclusiva. Ela não é inclusiva. O que é ser uma igreja inclusiva? É eu chegar para você aqui, pegar um casal de homossexual, aceitar o casamento dele, colocar aqui em cima do púlpito e receber como membro. Isso não vai acontecer nunca. Nunca. Isso não vai acontecer nunca. Eles estão querendo que nós sejamos obrigados a fazer. Nós não vamos aceitar nunca um casal homossexual no nosso encontro de casais, mas é encontro de casais, mas nunca. E aliás, a gente tem que tomar até cuidado, porque hoje você não pode mais comunicar o encontro de casais em redes sociais e falar, faça a sua inscrição, porque se o sujeito fizer, você vai ter que levar. Ah, bom, você não explicou. Aí você vai falar, mas você não pode, mas você está me discriminando. Ah, mas por que você colocou então? Então, é isso que eu estou dizendo, a igreja não é inclusiva, e elas têm o direito também de ir para outra igreja. Irmãos, eu sou muito light, muito tranquilo quanto a isso, sabe? Existem igrejas hoje para todo gosto, para todo tipo, né? Igreja que aceitam os homossexuais, aliás, que fazem casamento, né? Nós estamos vivendo um tempo que Jesus fez a afirmação no futuro, né? Que seria quase impossível encontrar fé na terra.
né? E a igreja metropolitana, ela faz casamento homossexual e ganha destaque nas mídias, nas revistas, nos jornais, em todos os lugares ganha destaque. Porque isso, o povo gosta de destacar isso. Ah, olha que lindo, o amor é lindo. Vai para o inferno. Isso é falsa doutrina, isso é falso ensino. É isso que Judas fala. A igreja não pode baixar o tom da sua voz. A igreja não pode parar a coragem da sua pregação, mesmo que isso nos leve a compromissos e situações de cárcere. Nunca podemos deixar de pregar a verdade. Não existe meio termo, nós estamos vivendo num tempo muito cinza. Tudo depende, irmãos. A Bíblia diz, mas não tem a Bíblia diz, mas. A Bíblia fala isso, mas não tem mais, irmão. É o que a Bíblia diz. A igreja não pode baixar. Quando Judas escreve essa carta aqui, uma carta compacta, é uma das menores cartas da Bíblia, carta de um capítulo só. E esse Judas aqui é irmão de Tiago. O propósito da carta de Judas, e você pode chegar na sua casa e ler ela, 1, 2, 3, pode ver lá. É um capítulo só. O propósito aqui, Judas ele fala de uma invasão dos falsos mestres que sorrateiramente se infiltram como lobos devoradores. Porque a moda do nosso tempo agora é fazer uma igreja tão atualizada, tão contextualizada, que qualquer pessoa venha, ela se sinta assim, não, a igreja é o lugar de aceitação, é o lugar. Agora, eu não posso planejar cada culto para satisfazer a experiência de cada pessoa, para que ela se sinta aqui, nossa, que coisa maravilhosa, quero voltar. Igreja sempre será um lugar de confrontação, daquilo que é errado, daquilo que não é correto, daquilo que não vai adiante, daquilo que não é segundo os princípios de Deus, que Deus ensinou. E aqui ele fala quem eram esses hereges. Ele dá algumas qualificações. Judas os caracteriza assim, de várias maneiras. Homens ímpios. Aceitaram a graça de Deus e transformaram em libertinagem. Isso aqui é aquela pessoa que vive no pecado e que a Bíblia chama de promiscuidade, iniquidade. Porque a palavra de Deus fala assim, ele perdoa os seus pecados e te purifica da sua iniquidade. Pecado é diferente de iniquidade. Pecado eu pego, sou confrontado, ele é exposto. Aí vem a correção. O problema é quando eu continuo pecando e aquilo se torna quem eu sou. Aí eu vivo, eu me relaciono, eu prego, eu faço tudo aqui, mas eu vivo com um monte de iniquidade no meu coração, vivendo dessa forma. E isso é um dos grandes perigos, isso é uma das mais difíceis transformações que pode existir para quem já conhece o Evangelho. Porque você deixar o orgulho de lado e falar assim, eu quero me consertar diante de Deus. Você já imaginou? Minha esposa me ouve aqui pregar, 18 anos, e eu vivo uma mentira. Isso é iniquidade. Eu tenho consciência, eu sei, mas eu vivo dessa forma, porque afinal de contas, eu já estou assim há muito tempo. Anestesiei. E existem no nosso tempo os falsos mestres, que você pode viver do jeito que você quer, você pode fazer do que você quer, você pode sair, me desculpa a expressão, transar com quem você quer na segunda-feira, que no outro domingo você vem na igreja, você pede perdão e a vida continua. E não é assim. A Bíblia não ensina isso. Hereges. E eu quero tomar aqui 3 ou 4 expressões de Judas, que eu chamo de defesa da fé. Primeira coisa aqui que eu quero falar para vocês, eu quero chamar essa igreja hoje, eu quero chamar você pai, você mãe, você que é membro dessa igreja, não podemos deixar de proclamar que a verdade única e absoluta é a palavra de Deus. Não há duas verdades. A verdade única e absoluta é a palavra de Deus. Você devia chegar em casa hoje, ou durante a semana, se programar, para que você possa falar o seguinte, sabe de uma coisa? Eu quero saber se aquilo que o pastor Silas pregou é verdade. Eu quero saber se aquilo que ele falou, de fato é isso que está escrito aqui. Porque é isso que o apóstolo Paulo escreve, ele fala assim, vocês
deveriam ser como os cristãos de Bereia, que quando os apóstolos pregavam, eles examinavam as escrituras para ver se condizia com a doutrina. Hoje irmãos, hoje nós vemos dentro das igrejas hinduísmo com cara com roupagem de cristão. Tem amor, tem espírito, tem isso. Ai, que lindo. Ai, que lindo. E 90% do povo cristão hoje, a relação da vida, do cotidiano, é versículo que é disparado em WhatsApp. Frasezinha de efeito. Frasezinha de efeito, versículos disparados de WhatsApp, e aí a pessoa pega aquele versículo que dá uma autoafirmação, um empoderamento que está na moda, e aí ela fica com aquilo. Mas palavra de Deus mesmo não. Então olha só para você ver, nós precisamos entender isso, que a palavra de Deus aqui é a única, irmãos, verdade. Nós somos chamados para pregar a Bíblia, Bíblia pura. Nós não pregamos Bíblia por conveniência. Hoje os grandes cultos, os grandes congressos, os grandes isso, os grandes aquilo, é para a pessoa sair dali entusiasmado, como se fosse assim eu esqueço o nome que eles falam assim, uma autoajuda, não, se tornou quase que um treinamento para você enfrentar o seu dia, para você sair dali encorajado, impulsionado e tal. Motivado, lembrei a palavra. Motivado. Mas sabe de uma coisa? Quem não tem disciplina sempre será escravo da motivação. Porque a disciplina nos leva a um crescimento diferente. A motivação não. A motivação você chega aqui e fala assim, e tal. Aí você sai para uma semana. Aí você acredita que você terá vida vitoriosa em Cristo, gritando repetidas vezes, uma afirmação, e aí você sai dali. Irmão, isso não é verdade. Isso é falso, isso é heresia. Nós somos chamados para pregar a Bíblia. Bíblia não é acessório, é fundamental para tudo. Bíblia é fundamental para a minha vida como pastor nessa igreja. Bíblia é fundamental para a minha relação com os meus filhos. Bíblia é fundamental para o meu casamento com a Daniela, que está aqui, que me ouve há 18 anos. Bíblia é fundamental para as minhas finanças. Bíblia é fundamental para o meu chamado, que aliás, semana que vem a gente começa um curso aqui chamado O Obreiro Aprovado. Todo líder dessa igreja vai ter que sentar na cadeira com uma teóloga, que nós vamos repassar todas as epístolas pastorais para saber qual é a função, missão, vida e forma que um obreiro que senta aqui, que sobe aqui, que canta, que prega, que é líder no grupo de comunhão, tem que ver, mas segundo a Bíblia. Não segundo o manual do guru tal, do guru cicrano, do guru beltronés, segundo a Bíblia. O que a Bíblia diz do obreiro aprovado? O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala, o obreiro seja sóbrio, temperante, honesto, hospitaleiro, apto para assinar, não dado a vinho, nem de sorte da ganância, criando os seus filhos debaixo do temor do Senhor, cuidando da esposa. Então nós temos que ir para a palavra. Há um tipo de pregação hoje que faz você pular igual gordura, irmão. Igual torresmo, igual pururuca, mas que não leva a lugar nenhum. Não leva a lugar nenhum, é tudo soldadinho de chocolate, a coisa esquenta, derrete. E esquentou como é tudo soldadinho de chocolate, não pode. Por isso aqui, há um tipo de pregação assim, por isso nós tomamos as Escrituras, e as Escrituras começam antes de mais nada dizendo o seguinte, Escritura. O que é Escritura? A Escritura você sabe, ela legaliza aquilo que você tem. Você tem uma casa? A Escritura. Ela legaliza um documento chamado Escritura. A pessoa chega para você e fala, comprei uma casa. O que ela fala? Já passou a Escritura, Natan? É algo legal, é algo que legaliza, algo verdadeiro, algo que não pode ser adulterado, algo que tem um reconhecimento público. Nós somos chamados para pregar a
Escritura. E a palavra de Deus diz o seguinte: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Não são as minhas experiências. E aí há um contraponto àquilo que Judas diz, porque nós somos o povo da experiência. E agora, irmãos, a experiência, ela é importante na vida. Nós somos uma igreja do século XVIII, que fomos fundados nos Estados Unidos no século XVIII, do avivamento wesleyano. E o metodismo diz que tem 3 pilares fundamentais na nossa caminhada como igreja. A experiência cristã, que é a experiência do Espírito Santo em cada coração, individualmente falando aqui, que acontece de um jeito diferente. A experiência da Graciela não é minha experiência, a experiência do Mauro não é minha experiência. Cada um tem uma experiência. Eu posso entrar no meu quarto, dobrar o joelho, meu quarto encher de fumaça, vir uma mão na minha cabeça e falar assim: seu cabelo vai crescer. É uma experiência. É uma experiência. E o pastor Júlio pode fazer a mesma coisa e o cabelo dele não cresce. É uma experiência. Irmãos, por mais empolgante que seja a minha experiência, eu venho aqui e conto, não adianta. Então a experiência ela é importante, mas nós temos que fundamentar a nossa vida na palavra. Porque eu tive uma experiência do batismo com o Espírito Santo na quadra de futebol de salão. E eu não posso chegar aqui, catar todos os jovens e levar meia-noite para a quadra de futebol de salão e falar assim: agora todo mundo vai ser batizado com o Espírito Santo na quadra de futebol de salão. Porque foi uma experiência pessoal. Que a Ana Boca de Ouro chegou, colocou a mão na minha cabeça lá e eu soltei os charamanaia, como diz lá o Carlos Adriano. Mas foi a minha experiência. Mas nós fundamentamos o que também? Na tradição. A tradição na igreja é importante. Na tradição dos apóstolos, na tradição da igreja, na tradição dos nossos pais, na tradição de que domingo é o dia do Senhor. A igreja tem as suas tradições, não tradicionalismo, tradição. E também o quê? Tradição, razão, razão e experiência. Então aqui, ó, irmão, tem que estar tá na Bíblia, irmão. Está na Bíblia? Porque a maioria das coisas que eu vi, que eu vasculhei, que eu andei, uma porcentagem muito pequena daquilo que eu vi nos cultos cristãos hoje não está na Bíblia. Aliás, nem existe, foi invenção da cabeça do sujeito. Então, a fé não pode ser fundamentada na experiência. Nós precisamos da nossa experiência com Deus, mas a nossa fé tem que estar fundamentada na palavra. O apóstolo Paulo fala: eu sei em quem tenho crido, e Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o final. Eu sei que aquele que começou a boa obra há de completá-la. E aí, quando o apóstolo Paulo escreve as suas cartas às igrejas, como que ele escreve? Sabemos, 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 sabemos. Gente, nós estamos em um tempo que nós precisamos de pessoas que saibam. Saibam o que fala, sabe o que faz, sabe o que... Sabe! Tenha convicção. O propósito de Judas aqui era chamar os cristãos a entrar em uma peleja reída contra a mentira, contra as falsas doutrinas, os falsos mestres. Em outras palavras, Judas está falando: não há outra revelação recebida. Trazendo para o dia de hoje, irmão, fora daqui, não inventa moda. Não inventa moda. Fora da palavra, não inventa moda. Portanto, nós precisamos ser crentes de Bíblia aberta. E aí nós temos um perigo com essa chuva de conteúdo que existe nas internets hoje. Livros, conteúdos, milhões de sites, internet, para pesquisarmos. Há um perigo muito grande da gente, há um bom tempo, estar nos alimentando de comida requentada. Sabe, comida requentada, coisa requentada. Não existe mais o examinar as escrituras. Eu me mantenho agora com o versículo que minha amiga manda no meu WhatsApp. Como que é? Miga, né? Miga. Ai, miga, você não me mandou hoje a sua mensagem de encorajamento, eu estou mal.
Ai, migo! Você sabe que tem miga e tem migo também, irmão. Olha lá, hein? Vocês vão me colocar em situação difícil, hein? Fica rindo. Vou voltar a palavra. Prega a palavra. Nós precisamos ser crentes de Bíblia aberta. E assim, irmãos, há um perigo de abandonarmos a palavra e entrarmos por um caminho aí que não vai rolar. Jesus, por que a palavra, pastor? Porque, irmão, a palavra cura. A palavra restaura. A palavra corrige. E é interessante que Paulo, falando a Timóteo, ele fala, pregue a palavra, e ele finaliza dizendo, cumpra cabalmente o seu ministério. Eu não conheço um milagre na Bíblia que Jesus não estava ensinando a palavra. Pedro chega da pesca, diz que Jesus estava ensinando. E quando Jesus está ensinando no templo, o que a Bíblia diz quando ele encontra o templo em desordem? A minha casa será chamada casa de... Fala comigo, casa de oração. E naquele mesmo texto de Mateus, no capítulo 4, diz que ele ensinava na sinagoga, e os escribas, os fariseus, os saduceus, admiravam com seu ensino. E todos que chegavam naquele lugar eram curados. Você tem que encontrar 3 coisas na igreja: ensino, oração e cura. E às vezes nós não encontramos nem ensino, nem oração e nem cura. A gente encontra um circo. Vamos fazer trenzinho. Irmão, ensino, oração e cura. Qualquer coisa que contradiz a Escritura não deve ser aceita. Existem muitas pessoas que nós chamamos de igreja na nossa sociedade que não são igrejas e não são os nossos irmãos. Os mormons, irmãos, com todo respeito, não são meus irmãos. Eu os amo, mas não são meus irmãos. Porque os mormons usam a Bíblia de Joseph Smith, que Jesus apareceu na América do Norte para Joseph Smith, e ele escreveu lá e tal, e é o segundo evangelho do Mormon. É o quê? É as profecias de Joseph Smith. Não são os nossos irmãos. Quem é mais velho aqui vai lembrar da palavra, da propaganda. É Denorex. Parece, mas não é. Parece, mas não é. Os adventistas do 7º dia da promessa não são os nossos irmãos. Por quê? Porque o cara, ele coloca o sábado acima da cruz de Cristo. Sábado significa sabá. Sabá significa descanso. E no Novo Testamento, Jesus falou assim, Cristo em todos, em todos. A Bíblia diz que nós temos que ter um dia para descansar, crescimento espiritual. Hoje é o seu sabá. Então, quando eu digo para você que se você não vir no culto de domingo, você vai para o inferno, e que você pode ter aceitado a Jesus, o sangue de Cristo perdoa o seu pecado, mas se você não vier no culto de domingo, você vai para o inferno, isso é falsa doutrina. Isso é ensinamento errado, isso está prostituindo a palavra. A sua segunda pode ser o seu sabá, a sua terça pode ser o sabá. A Aisha está aqui, ela é médica, domingo está de plantão. Ah, irmã, dá um jeito aí. Deixa essa pessoa morrer lá porque você tem que vir para o culto. Não tem cabimento. Evangelista é aquele, irmãos, que prega o evangelho segundo o evangelho, e não segundo a opinião das pessoas. E nós precisamos tomar cuidado. Então essa é a primeira verdade, defender a palavra. Por quê? Porque há alguns mágicos por aí que inventando um novo evangelho, uma nova palavra, um novo todo. Judas deixa claro o seguinte, que os princípios da verdade da vida cristã não é moda passageira. Ah, pastor, isso está fora de moda. Bom, está fora de moda para você, mas a palavra de Deus é atualizadíssima. Atualizadíssima. Quem esteve aqui na quinta-feira, o pastor Kleberson falando sobre uma comunidade terapêutica. E tudo que ele pregou aqui sobre a vida em comunidade, a ciência está trazendo toda a comprovação agora. A ciência comprovando, mas a Bíblia já falava a esse respeito. Então, permanentes e irrevogáveis. Então, irmãos, aquilo que a Bíblia fala sobre princípio de vida, sobre princípio de
de finanças, sobre princípio de família, de relacionamento, de vida sexual. Você que está namorando, que está transando com a sua namorada, para agora, cara. Para agora, porque casamento não purifica pecado. Você vai casar em pecado. E você vai casar impuro. Sua noiva vai casar impura. E isso vai trazer graves consequências para o seu casamento no futuro. Isso é errado, irmão. A palavra de Deus fala isso. A Bíblia chama isso de fornicação. Você não consegue segurar a onda, casa. Agora vai ficar morando junto? Não. Está errado. Isso está errado. Ah, pastor, mas hoje em dia, irmão, hoje em dia vale tudo. Como dizia o Tim Maia, vale tudo. Aliás, até a música do Tim Maia hoje seria cancelada, porque ele falava, só não vale andar homem com homem, nem mulher com mulher. Ele não falava assim? Hoje, Tim Maia, cancelado. Tim Maia, cancelado. Hã? Não entendi. Ah, mudaram a música do Tim Maia? Esse povo não sabe o que é bom. A música do Tim Maia hoje dava até para cantar na igreja. Que tem uns hinos, e se eu estou falando aqui da defesa da fé, tem umas músicas cristãs que o povo canta nas igrejas hoje, irmão, que sem chance. Não dá. Não rola. Não, então Judas deixa claro, olha, e nós precisamos entender isso, porque o romanismo, entenda, eu não estou falando aqui da igreja católica, eu estou falando da igreja romana, porque nós somos católicos, nós somos universais, católico significa universal, eu estou falando aqui a igreja romana. A igreja romana, né, ela diz o seguinte, na versão Jerusalém, na versão paulina, no rodapé da Bíblia está escrito, o fiel não tem suficiente maturidade para entender as Escrituras. Isso é anátema, isso é falsa doutrina, isso é falso ensino. Porque isso é Bíblia remendada. Bíblia remendada não vale. Uma das heranças da reforma cristã é o livre sacerdócio do crente, que eu leio as Escrituras e o Espírito Santo revela para mim. Eu chego lá e leio o Salmo 23 hoje. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consola, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Aí eu leio hoje, Deus fala algo para mim. Aí eu vou, daqui uma semana, leio de novo, Deus fala outra coisa. Daqui um mês, Deus fala outra coisa. Deus fala outra coisa. Por quê? Porque é o Espírito Santo que revela a palavra no nosso coração. Deus pode suficientemente me conduzir em toda a verdade. Doutrina falsa é veneno mortal a ser identificado. Sabe o que Charles Spurgeon disse sobre doutrina falsa? Ele disse o seguinte, não consigo suportar doutrinas falsas, por mais primorosa que seja a sua apresentação. Não consigo suportar doutrinas falsas, por mais primorosa que seja a sua apresentação. E ele completa dizendo o seguinte, você comeria carne envenenada só porque ela foi servida em uma porcelana fina? Você come? Irmãos, doutrina falsa é veneno. Doutrina falsa mata a igreja. Ensinamento errado mata a igreja. Ensinamento errado destrói casamento. Adultério, irmão, continua sendo pecado. Casal que vive junto, que não tem relacionamento sexual, é pecado. É pecado, irmão. Se você vive como irmão, resolva isso, porque você vai destruir seu casamento, está destruindo sua família, está destruindo seus filhos e está vivendo de engano. Isso aí é pecado. Porque se você não tem o uso da sua esposa no ato sexual, que é a consumação do casamento, você está se satisfazendo com outra coisa. Aí você está adulterando promiscuidade, vou falar, se não tem criança aqui, masturbação, orgia, tudo que não presta. Pecado, isso é pecado. É errado. Irmão,
O ficar hoje em dia é transar. Ficar hoje em dia é transar. Antigamente, uma jovem saía com um menino e falava assim, eu fiquei com ele. Era no máximo, segurou na mão e beijou na boca. Hoje em dia, como que funciona o namoro? Sai, fica, transa. E vai transando. Toda vez que sai. Aí namorou 6 meses, transou com uma pessoa 6 meses. Namorou 8 meses, transa com outra pessoa 8 meses. Namorou 1 ano, transa com outra pessoa. Então a pessoa, quando ela chega e fala assim, vou decidir agora, eu vou casar. Ela já teve 5 maridos. Aí o que acontece? A pessoa casa depois de 5 casamentos, você acha que ela vai ficar no 6º? Mas ela acredita que porque agora ela vai colocar uma aliança no dedo e ela vai diante do pastor, o pastor vai colocar a mão na cabeça dela, vai dar tudo certo. Mas ela vem de uma desconstrução emocional, física, mental, espiritual, está destruída espiritualmente, enferma, porque não existe enfermidade no corpo que não está conectada na alma e no espírito, porque nós somos seres integrais, corpo, alma e espírito, e de repente o seu corpo está dizendo para você, tentando dizer alguma coisa para você, que tem alguma coisa errada e você não está entendendo. É gente que vive com 3 tipos de decisão, que eu falei esses dias atrás. A decisão impulsiva, que são os desejos, que tudo que eu estou decidindo na minha vida está conectado com aquilo que está do lado de fora. São as coisas de fora que determinam minhas decisões, são os desejos, que são decisões impulsivas. É aquele negócio, você está saindo da padaria, o cara te dá um papel assim de um apartamento, você fala assim, vou comprar. Aí o amigo mostra o carro novo, você fala assim, acho que eu estou precisando disso também, vou fazer. Desejos impulsivos. Tem os desejos e as decisões reflexivas. Faço ou não faço, vivo ou não vivo, pego ou não pego, transo ou não transo. Saio com ela ou não saio, faço isso ou não faço. É reflexivo. É aquilo que Paulo fala, aquilo que eu não quero fazer eu faço, mas aquilo que eu quero eu não faço. E tem gente que vive assim, né, irmão? Tudo que meu olho viu, tudo que meu coração sentiu, não neguei a ele. Quem disse foi Salomão, né? Falou isso. Tudo que os meus olhos viram, não neguei ao meu coração. Ou você pode viver como Sansão. Eu vejo, eu quero, eu tomo. Eu vejo, eu quero, eu tomo. Eu vejo, eu quero, eu tomo. E nós precisamos de uma verdade encarnada. O que é? É o Espírito Santo morando em mim e eu não transo, eu não adultério, eu não vejo pornografia. Não é com medo de ir para o inferno. Eu não faço porque eu não sou assim. Porque a vontade encarnada, ela tem 2 áreas. Ela pode ser um vício destrutivo que está lá dentro de você, que você vive na promiscuidade, ou a lei do Espírito da vida venceu a lei do pecado e da morte. Porque a Bíblia diz assim, que a lei do Espírito da vida venceu a lei do pecado e da morte, e eu não estou mais morto nos meus pecados e delitos, porque agora Cristo vive em mim. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele fala o quê? Ele fala, eu sofro dores de parto até que Cristo seja gerado em vocês. Paulo está dizendo, eu sofro ao ponto e eu quero que a sua experiência com Deus seja algo tão profundo que você fale, pense, relacione, reaja à vida, assim como Cristo reagiria. E é isso que a palavra de Deus diz. E é isso que Judas está falando aqui. Então, igreja é lugar de confrontação e não só de pregar a verdade, mas de denunciar a mentira. Nós não denunciamos mais, irmãos, aquilo que está errado, porque nós temos medo de ser cancelado. Os nossos jovens não têm mais coragem de falar assim, não, eu sou a favor da família judaico-cristã, porque senão ela vai ser cancelada. Eu não ligo de ser cancelado. O que eu não quero é ser cancelado no céu, em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir o Senhor, irmão. Você está com medo de ser cancelado? Porque você vai expressar uma opinião na sua rede social? Mas rede social não é lugar disso. Esse é o problema da igreja. Enquanto nós ficamos com medo de nos posicionar nas mídias, o mundo está se posicionando e as pessoas estão sendo levadas a isso. E nós estamos ficando parados. Mas lugar de falar sobre isso é na igreja. Não, irmãos, lugar de falar isso é em todo lugar. É na faculdade. Agora, eu estou falando assim de forma sábia, de forma inteligente, de forma, sabe, uma pessoa bem estudada na palavra, se colocando da forma correta, vou te falar uma coisa, é uma coisa maravilhosa. Ela não precisa ser um crente chato. Ela não precisa ser uma pessoa assim,
pedante. Não estou falando disso, porque crente chato eu não quero nem andar junto, já chega, eu sou chato demais. Aí eu coloco um outro cara mais chato do meu lado, Deus me livre, fica longe de mim e vai numa distância para eu não te ver. Quando eu vou viajar com os meus motociclistas, eu faço a reunião de saída. Mauro já viajou comigo, falou assim, ó, 3 coisas que eu odeio. Homem fofoqueiro, uma desgraça. Então, se você está indo nessa viagem e você é fofoqueiro, eu vou falar assim, não vá. E se você eu vou falar para Deus cair sua língua. Porque o que acontecer nessa viagem aqui, deixa na viagem. Você vai ficar aqui com 9 homens durante 14 dias na estrada. Eu uso assim, alguma merda vai acontecer, eu falo para ele. Desculpa a expressão. Alguma coisa ruim vai acontecer. E acontece, irmão. Ah, irmão, a minha esposa falou, ai meu Deus, você falou, irmão. A gente ouve essas coisas em casa o dia todo, né? A mãe chega para mim e fala, para de falar merda, menino, cala essa boca! Para de falar bobagem. Mas você está entendendo o que eu estou dizendo? É crente sábio, crente inteligente, crente que sabe se colocar. E a segunda coisa aqui, que eu quero colocar com você, é a nossa comum salvação, que é fundamental na nossa caminhada. Porque nós corremos o extremo também de partir para um outro lado do legalismo. E legalismo não é legal, né? Não é. Eu tenho amigos luteranos, eu tenho amigos pentecostais enfumaçados, do reteté, que solta o charamanaia, que fala em língua estranha. O Carlos Adriano vem pregar aqui, irmão, aquele cara é doido, né? Tomara que ele não esteja ouvindo o culto. Mas o cara, ele é virado uma giraia. Hã? Eu tenho amigos pentecostais, aqueles radicais de esquerda. Então, mas é mais ou menos assim. Quando tudo baixa, nós temos algo em comum. É a nossa comum salvação. Cristo é tudo em todos. Mesmo que diferenciemos na liturgia, na coreografia, nós somos lavados e remidos no sangue de Cristo. A linha que nos alinha é o Senhor Jesus. Pode ser um pentecostal transfigurado e pode ser um como fala assim, um presbiteriano, aquele super tradicional litúrgico que não tem nem bateria no púlpito. Cristo é tudo em todos. O que nós estamos fazendo aqui, através desse Corações Unidos para Servir, o que é isso? Cristo é tudo em todos. Mais de 1000 igrejas ao redor do mundo unidas em um só propósito. Cristo é tudo em todos. E aí, nós precisamos entender que nós podemos unir as nossas forças aqui como comunidade local, como igreja. Nós temos uma placa aqui, Igreja do Nazareno, mas isso aí é denominação. O próprio nome fala, denominou-se de. A igreja somos nós. E aqui eu quero deixar para você uma frase de Marco Antônio de Dominos, que às vezes as pessoas atribuem essa frase aqui a Santo Agostinho. Ele diz o seguinte: nas coisas essenciais, unidade. Ah, pastor, eu vim aqui para a igreja, tá, irmão? Naquilo que é essencial, unidade. Naquilo que não é essencial, liberdade. E em todas as outras coisas, amor. Naquilo que é essencial, unidade. O que é essencial? Cristo morreu na cruz, derramou seu sangue para a purificação dos meus pecados. Ele foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia. E ele com corpo celeste glorificado, assim como ele é, nós seremos também. Paulo escrevendo aos Coríntios no capítulo 15, no verso 3, ele fala sobre a prioridade do evangelho. É isso é o essencial. Cristo morreu pelos nossos pecados, derramou seu sangue, foi sepultado, ressuscitou, e assim como ele é, nós seremos. Paulo chama Cristo de a primícia daqueles que dormem. Isso é essencial. Irmão, para mim não é essencial se você chegou aqui, se você foi predestinado ou se você quis. Importante para mim que você está aqui. E que você entende que Cristo purificou o seu pecado. Acabou. Aqui eu sei que eu tenho aqui presbiteriano calvinista, e eu tenho assembleiano aqui, como que fala? Arminiano. Calvinista e arminiano. Para mim não faz diferença isso. Eu estou acima disso, irmão. Eu só pergunto, você veio aqui porque você quis? Ou você veio porque você estava predestinado? Que diferença faz? Foi Jesus que morreu por você? Foi. Foi o sangue de Cristo que purificou o seu pecado? Foi.
Você reconheceu ele como seu Salvador? Foi. E você vai morar no céu? Vou. Jesus é o seu irmão mais velho? É meu também. Para mim não faz diferença, irmão. Se você chega aqui com brinco, sem brinco, com argola no nariz, com arreio no nariz, é rei que fala? Sei lá, no boi tem um negócio que coloca no nariz, tem um nome, né? Freio, né? Se você tem freio no nariz, para mim não faz diferença se o seu cabelo é roxo, se é amarelo, se é nos cotovelos lá embaixo ou se é rapado a cabeça. Não diz. Se você tem tatuagem na cabeça, na perna, no braço, tudo para mim isso é secundário. Isso não é essencial, liberdade. Porque não é isso que nos conecta, o que nos conecta a algo muito mais profundo, é Cristo morreu pelos nossos pecados. É por isso que eu encontro um irmão lá da igreja do Homem do Chapelão, como que é o nome dele? Eu encontro o irmão, de onde você é? Sou do Valdomiro, a paz do Senhor, irmão. Aí encontro outro, quer dizer, você é a paz do Senhor, encontro o irmão da Universal, a paz do Senhor, da Presbiteriana Renovada, a paz do Senhor, Batista Supertra, a paz do Senhor. Assembleiano, a paz do Senhor, não importa, irmão. O que nos conecta é algo bem maior. Nós estamos recebendo os irmãos que estão vindo da Ucrânia. Nunca vimos. Cristo é tudo em todos. E em todas as outras coisas? Liberdade, querido. Liberdade. Existem coisas que faz sentido para o Sidney, mas não faz sentido para mim. Então o que é isso? Amor e liberdade, amor. Sidney, faz sentido para você isso? Faz. Não faz para mim. Amor. Amor. Naquilo que é essencial, unidade. Palavra, doutrina, Bíblia, não importa, irmão. Pecado sempre foi pecado e sempre será pecado. O cara pode vir da Assembleia Presbiteriana, pode dizer onde for. Palavra. Prega a palavra. Então, algumas coisas que nós batalhamos junto, que chamamos comum salvação. O foco é o reino, o foco é o céu. E para ganhar os perdidos e buscar os que estão nas trevas. Foi isso que Judas, nos primeiros anos da igreja, eu falei ano 45, não é. É o ano 74 da era cristã. Portanto, 40 anos depois que Jesus ter morrido, dele ler essa carta, Judas, é interessante porque Judas escreve a carta e é triste as expressões que ele usa. Ele tem que usar expressões para participantes daquela comunidade. Se você voltar aqui, você está com a Bíblia aberta aí, no versículo 12, eles chamam aquelas pessoas de rochas submersas. Nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmo. São nuvens sem águas, impelidas pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes morta, arrancada pela raiz, são ondas bravias dos mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre a mais densa trevas. Então olha aí como que Paulo tem que chamar essas pessoas. A palavra de Deus diz que nós temos que ser obreiros, que nada tem que se envergonhar. Nada tem que se envergonhar. Nós estamos vivendo numa época de pseudos pastores, pseudos pregadores, pseudos evangelistas, tudo pseudo. O sujeito chega, ele auto se intitula e chega na rede social, prega, fala e as famílias estão sendo destruídas. Os nossos jovens se calam. Enquanto, como que é o nome daquele menino aí que tenta doutrinar a molecada? Qual é o nome dele? Eu esqueci o nome dele na internet. Felipe Neto. Felipe Neto está aí, um homem que não cresceu, porque ele já tem uns 30 e poucos anos, né? Dando de adolescente, desvirtuando os nossos filhos, crianças nesse Brasil todo, e a juventude do nosso tempo se cala. Eu não encontrei um jovem no Brasil que fala assim, gente, deixa eu falar para vocês aqui, quem é Felipe Neto, o que ele ensina, da forma como ele ensina, o que ele pode causar na sua vida. Eu não vi. Porque a gente se cala. E por que o jovem não faz isso? Ai, pastor, mas aí eu vou ser cancelado, todo mundo na escola vai saber. Isso não é evangelho. A Bíblia, ela mostra aquilo que é correto, mas ela também expõe e confronta aquilo que está errado. Olha como que Paulo chama essas pessoas aqui. Sabe o que Paulo diz sobre essas pessoas? Paulo diz assim que o fogo do inferno já está reservado para elas.
Agora nós temos uma turma no Brasil que chama assim a via do meio, né? Via do meio. Porque a política você tem a direita, você tem a esquerda e você tem até a terceira via. No meio evangélico também agora nós temos a terceira via, irmão. Infelizmente, triste. O que você é? Eu não sou nem de direita nem de esquerda, eu sou terceira via. Terceira via é mais ou menos assim, não me posiciono, sou amigo de todo mundo. Você não sabe o que é evangelho. Tem medo de ser cancelado? Esse tempo atrás instituíram na nossa cidade aqui um dia da família. Me chamaram lá para falar. Beleza, vou lá como pastor falar o que é uma família. Agora, eu vou falar dentro do ponto de vista daquilo que eu acredito que é uma família. Não me espere que eu vou chamar lá um casal homossexual de família nova formação, nova isso, nova aquilo. Tiraram das nossas escolas Dia dos Pais. Porque afinal de contas ofende. Tiraram das nossas escolas Dia das Mães. Porque afinal de contas o menino que ele é criado pelo homossexual ofende ele. E a igreja se cala. E ninguém fala nada. E ninguém diz nada. Daqui a pouco estão proibindo até a gente pregar o evangelho, porque afinal de contas você está agredindo a outra pessoa, você tem que respeitar ela. Porque é nesse nível que eles querem chegar. E é isso que Judas aqui está falando, que nós temos que tomar cuidado, porque isso vai sendo infiltrado, essa maneira de ser, essa maneira de viver, essa maneira de se comportar. As pessoas elas querem ditar até o jeito que a gente se comporta hoje em dia. A palavra de Deus diz que nós temos que ser obreiros, que nada tem que se envergonhar. O índice, irmãos, de divórcio, separação no meio cristão está uma coisa assim absurdamente alarmante, né? E nós temos que lembrar que o dia do Senhor está próximo. O Davi cantou aqui, né? Ele vem, né? Ele vem, ele vem. Ao pôr a ceia do Senhor, quando nós celebramos na igreja, nós estamos anunciando a volta do Senhor. Você sabia disso? Toda vez que você toma a Santa Ceia na igreja, você está anunciando a volta do Senhor Jesus. Ele disse, comam e bebam até que eu venha, onde nós estaremos celebrando. Essa é a função do pregador, essa é a função da igreja. Preparar os santos para a volta do Senhor, em defesa da fé. Ame o homossexual. Ame o bissexual. Quando alguém na igreja aqui chegar, nessa modinha que está aí, e um jovem falar para você, ai, eu sou bi, senta aqui, vamos conversar um pouquinho sobre esse negócio de ser bi. Porque eu já chego, já rasgo já. O que você tem no meio das pernas? É uma tomada? O que você tem? Então, você não é bi, você tem uma identidade sexual definida. Tem que se posicionar. Você tem que amar ele, mas você tem que se posicionar. Isso está errado. Esse seu posicionamento está errado. E outra coisa, parece que é moda agora falar para todo mundo que é bi. Ah, eu gosto de menino e de menina. Parece que é modinha. E todo mundo vive parece como se fosse normal. A Bíblia não diz. A igreja tem que denunciar isso. E eu estou denunciando aqui. Você abre o seu olho com seu filho. Coloca suas barbas de molho. Começa a orar. Pede a Deus graça. Peça a Deus sabedoria. Vai para o joelho. Vai para o joelho, irmão. Vai para as campanhas de oração. Vem aqui segunda-feira. Porque, Senhor, nós precisamos entender que isso é uma batalha espiritual. Irmão, tudo nessa vida é uma batalha espiritual. Tudo nessa vida. Eu vou começar uma campanha de quinta-feira aqui. Depois dessa quinta-feira, que é um tema de uma música que a Graciela canta aqui, que é assim que eu luto as minhas guerras. É assim que eu luto as minhas guerras. A nossa vida é uma batalha espiritual intensa, 24 horas por dia, 365 dias do ano. O seu filho, você tem que batalhar espiritualmente com ele ali, é diário, é diário. Vem aqui, ora, vem aqui, ora, vem aqui. Vai sair fulano, vem aqui, quero orar com você. Vai sair fulano, vem aqui, quero orar com você. Minha filha foi viajar, vem aqui você, chama o seu namorado. Se ele não subir aqui em cima, não vai sair daqui. Nossa, pai, tem que subir aqui, vai ter que orar comigo. Você lê, segurei na mão e tal, e olhei para a cara e disse, cuida da minha filha, que se você fizer alguma coisa, eu mato você, viu? Aí ele olhou assim. Eu falei assim, você toma conta dessa menina, porque ela está aqui em casa até hoje, nada aconteceu com ela. Aí ele riu, abracei ele, beijei ele e falei, vai com Deus. Irmão, é uma batalha diária, diária, diária.
Só que nós parece que adormecemos e parece que tudo é normal, tudo é comum. Tudo agora a gente quer resolver no psicólogo, no terapeuta e no coach. Tudo agora. Cara não está mais tendo relacionamento sexual. É psicólogo, terapeuta ou coach. Sujeito está traindo, é psicólogo, terapeuta. Não, coitado, tem que tratar o problema dele. Ele tem algo maior lá atrás que está levando ele. Isso é pecado. A Bíblia trata isso de pecado. E pecado é arrependimento. Pecado é contrição. O problema é que nós deixamos o pecado de lado e nós acostumamos com a vida de promiscuidade. A vida de... eu falei o nome no começo aqui que eu me esqueci. Iniquidade. Vivendo em iniquidade. Pornografia, pecado. Ah, meu marido não me procura mais, então vê com ele se ele não está se alimentando de pornografia nas madrugadas, com celular e televisão, Doni, toma providência. E aí nós temos que tomar cuidado com isso. Vamos ficar em pé? Quero chamar o grupo de louvor aqui. A palavra de Deus diz, Provérbios diz, que o sábio discerne o tempo e a hora das coisas. O tempo e a hora das coisas. E a Bíblia diz que há tempo de paz e há tempo de guerra. Nós estamos num tempo de guerra espiritual. Temos que nos levantar, temos que marchar. É hora de você, como jovem, não ter vergonha. Não ter vergonha de se posicionar, de proclamar a verdade, de denunciar o erro. Judas oferece 3 exemplos aqui de juízo às pessoas que não se posicionam. Os israelitas incrédulos foram enterrados no deserto por causa da incredulidade e por causa de não se posicionar. Os anjos infiéis estão presos na escuridão das trevas, verso 6. As cidades ímpias foram aniquiladas pelo fogo, no verso 7. Em 1 Coríntios, Paulo diz o seguinte, que o pecado do povo no passado e a disciplina no povo no passado foi revelada para nós, para o nosso alerta no presente, para que nós não caíssemos no mesmo erro. É tempo de despertar. É tempo de levantar os olhos e olhar para o alto e dizer: Maranata, vem Senhor Jesus. Nós vamos nos acostumando com guerra, com terremoto, com peste, com fome. A Bíblia diz que nos últimos dias tudo isso aconteceria. E nós estamos vivendo um conjunto de tudo ao mesmo tempo. Nós não saímos de uma pandemia, estamos com guerra e a guerra está afetando globalmente. Novos vírus estão chegando. Guerra, fome, desilusão, desespero, falta de amor. Essa semana eu tive uma triste notícia de uma tragédia. O filho não estava indo bem na escola. E a professora pegando no pé do pai, pegando no pé do pai. E aí o pai chegou e falou assim: ou você vai largar esse videogame e parar com isso, e aí tomou o celular do filho. E escondeu o celular do filho para que ele pudesse estudar. E o filho não soube lidar com aquele negócio do não, porque a geração hoje não consegue lidar com o não. Ele pegou uma arma, matou o irmão, matou a mãe, e o pai está internado em estado grave. Essa semana. E perguntaram para ele: por que você fez isso? Porque o meu pai me proibiu de usar o meu celular, que eu estava fazendo um jogo lá e eu precisava concluir com os meus amigos e não concluí. Matou os pais por causa que o pai proibiu o uso do celular. É essa sociedade que a gente vive. Que o pai não tem o direito nem de orientar o filho aos estudos, porque o filho se ofende. E a sociedade por aí sabe o que diz? Que você tem que respeitar os gostos do seu filho. Aí você vai respeitando, você vai respeitando, você vai respeitando até o dia que ele não te respeita mais. Porque nós estamos violando princípios básicos da fé cristã. Pais, homens, aqui dessa igreja, assuma sua posição, irmão. Seja homem em nome de Jesus. Seja homem, pelo amor de Deus. Assume essa família, dá direção para isso. Se posiciona. Tem um punhado de mulher sobrecarregada aí, porque tem que ser mulher, tem que ser pai, tem que ser isso, tem que ser aquilo. E os homens em casa assim, Irmão, e os filhos vendo aquilo.
E o pai não mostra para o filho que quem cuida é o homem, que quem preserva é o homem, que quem defende é o homem, que quem sai para ralar é o homem, que quem sai para construir é o homem, que quem determina os princípios espirituais é o homem, e que ele ama a mãe. E o filho olha aquilo e fala assim: é assim que eu quero ser. Agora o homem não é, aí fica difícil. Fecha os seus olhos. Pai querido e amado, nessa manhã nós queremos, como igreja do Senhor Jesus Cristo, assumir uma posição diante da Tua palavra, diante da responsabilidade que o Senhor tem dado a cada homem e a cada mulher nesse lugar. E que nós possamos pautar a nossa vida, a nossa conduta, a nossa finança, a nossa relação, a relação com a vida, com o mundo e com aquilo que está em contato conosco. Uma decisão, ó Pai, de ir para a palavra, dizer o que diz as Escrituras e podermos dizer claramente, com liberdade: assim diz o Senhor. Derrama da Tua graça sobre nós, nos dá força, nos dá coragem, nos dá disciplina, nos dá vontade, que Teu Espírito Santo possa nos encher de uma forma exponencial, em nome de Jesus. Se assim você crê, você aplauda ao Senhor em nome de Jesus.